Apresentaremos agora o trabalho final da disciplina Administração Política, semestre 2021.2, que tem por tema Educação de Jovens e Adultos, o EJA. A nossa equipe ela é composta por Felipe Medina, Orlando Gomes, Juan Guimarães, Vanessa Florencio e Vitória Eduarda. O presente relatório tem como objetivo caracterizar a política pública da EJA, analisar e discutir os impactos da Covid-19 sobre o programa e descrever o resultado da análise sobre a capacidade da administração política sobre a ótica da gestão e gerência. Por fim, iremos discorrer a respeito da importância do trabalho para a formação do administrador. O EJA surgiu com a missão de fazer retornar às salas de aulas jovens e adultos para concluir os seus estudos. Bem, em 1996 foi promulgada a Lei 9.394, que reafirma a necessidade de garantir o acesso e a permanência de jovens e adultos nas escolas públicas. Em 2007, foi criado o Decreto 6.093 e seu objetivo era a universalização da alfabetização de jovens e adultos a partir dos 15 anos ou mais. E foi realmente uma conquista, porque ele passou a financiar a educação de jovens e adultos que vinham sendo sempre precárias por parte do governo. Inicialmente, o programa atenderia prioritariamente os estados e municípios com maiores índices de analfabetismo, considerando o Censo Demográfico de 2000 da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A atuação da União seria por meio de ações de assistência técnica e financeira. É requisito para o recebimento de assistência técnica e financeira a elaboração de um plano plurianual de alfabetização. O Ministério da Educação selecionará o ente federado a receber apoio, com base no plano plurianual de alfabetização e nas prioridades indicadas no artigo 2, observados os limites orçamentários e operacionais da União. Agora vamos falar um pouco da caracterização do EJA. Acerca do programa, quais são as modalidades, quem se enquadra como beneficiários do programa e quais são os critérios. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal que perpassa todos os níveis da educação básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menor tempo, e desta forma possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Bem, e quais são as modalidades do programa? A educação de jovens e adultos ela é ofertada tanto no ensino presencial como à distância, EAD, com o objetivo principal de democratizar o ensino da rede pública no Brasil. A EJA no formato presencial, ela tem uma dinâmica similar ao modelo tradicional das escolas, onde os alunos precisam frequentar as aulas todos os dias durante 4 horas. Já a educação à distância, ela existe em duas formas, online ou por correspondência. No formato por correspondência, o aluno recebe em casa todo o material necessário para estudar sozinho. No online, por sua vez, o estudante ele tem acesso a uma plataforma na internet. Nesta plataforma, ele visualiza todo o conteúdo disponível durante o curso. Bem, independente do modelo escolhido, o aluno da educação de jovens e adultos ele precisa ser aprovado na prova final para obter certificado de conclusão. Essa avaliação ela é feita presencialmente, conforme a exigência do Ministério da Educação. Com relação às outras avaliações e atividades, fica a critério da instituição de ensino o formato escolhido para aplicação. E quem são os beneficiados do programa? Bem, no ensino fundamental, o programa ele está destinado a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o primeiro e o nono ano. Nesta etapa, os alunos eles emergem em novas formas de aprender e pensar.
E o programa tem duração média de 2 anos para a conclusão. Já no ensino médio, o EJA ele está destinado a alunos maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio, que completa a educação básica no Brasil. Ao concluir essa etapa, o aluno ele está preparado para realizar provas de vestibular e Enem, para ingressar em universidades, cursos técnicos, e o tempo médio de conclusão são de até 18 meses. Antes de falar dos impactos da Covid-19 atrelada ao ensino de jovens e adultos no Brasil, é necessário também falarmos um pouco da precariedade estrutural que as escolas públicas enfrentam. Atrelado isso à pandemia, pode-se notar que grande parte do público de jovens e adultos não possuem acesso à internet móvel dentro da sua casa, ou seja, além disso, muitos estudantes não possuem também acessos ou equipamentos que dessem suporte para que esses alunos pudessem ter acesso ao meio digital, pois devido a uma portaria publicada pelo Ministério da Educação em março de 2020, esse ministério, né, ele orienta que o ensino presencial passe a ser ensino por meio digitais, o que acarretou na evasão, né, de 7,7% no número do EJA, fazendo com que mais de 1 milhão de pessoas matriculadas nessa modalidade de ensino abandonassem as escolas. Ademais, essas aulas remotas, né, trouxeram um pesadelo pela falta de dispositivo eletrônico que essas pessoas do público do EJA encontraram. Ademais, né, eles também tinham dificuldade na rotina de trabalhar e ter essa rotina de estar em casa. Ademais, né, também a ausência de políticas públicas que incentivem esses alunos do EJA de frequentar as escolas também fez com que os alunos tivessem uma evasão grande assim desse meio escolar. E quando analisamos o cenário brasileiro em relação à taxa de analfabetos, né, podemos ver que o programa do EJA poderia ser realmente uma solução para sanar essa lacuna que é presente no Brasil há muito tempo, que é a questão do analfabetismo. Dos 213 milhões de habitantes no Brasil, 12 milhões são analfabetos e a grande maioria poderia, né, ser beneficiada com o programa do EJA, já que eles têm acima de 15 anos. Então, o que fica claro para nós, como futuros administradores, ao longo do estudo dessa disciplina que é a Administração de Política Pública, levando em consideração os conceitos de gestão e gerência, é que na parte da gestão, da teoria, da criação do programa do EJA, podemos ver que ele seria realmente um programa ideal para sanar, melhorar inclusive a questão do Brasil em relação ao desemprego, em relação a diversos índices que nos colocariam como um país bem desenvolvido. Porém, quando partimos para a questão da gerência, vemos a questão também da alocação dos recursos, da prioridade dos gestores em relação à alocação desses recursos, quais programas, aliado também a outros conceitos, a outras etapas de administração, não só focada na administração, como também estruturação da sociedade por um todo, podemos perceber que o EJA é um programa que está realmente com os dias contados. Seja também pelo alto índice de abandono dos alunos que entram, visto que eles não encontram lá uma estrutura que os faça permanecer, né? Seja da questão da acessibilidade, a questão, enfim, da estrutura por completo que os englobe. Eles também, o EJA também está passando por um processo de redução nos investimentos. Podemos perceber que ao longo dos anos, cada vez mais está sendo diminuída a verba relacionada à educação. E a Fundeb estabeleceu um teto máximo de 15% do recurso para o teto. Porém, muitas vezes, os investimentos alocados ao EJA não chegam nem a 15%. Pelo contrário, fica muito pequeno, muito menor. Porque os gestores, né, os agentes públicos responsáveis por essa alocação, acabam preferindo beneficiar outros programas, visto que a pressão social é maior, como, por exemplo, produtos educacionais que têm a ver com creche. Então, foi de suma importância estudar a questão do EJA de acordo com o método de gestão e gerência para nós, futuros administradores, criarmos a consciência da importância da gestão e da gerência nas políticas públicas.